Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Rita Bittencourt, da Rede Adoração, e é com muita alegria que eu venho hoje com mais um capítulo da nossa série Perder para Ganhar. Hoje, Deus vai mexer mais um pouquinho no nosso interior. O capítulo de hoje, o tema é Estratégias de Defesa. As estratégias foram necessárias para a nossa sobrevivência. Que estratégia é essa, pastora? Nós vamos entender. Estratégias de defesa. Não é difícil perceber o quanto é importante a mudança da nossa visão, do nosso entendimento. Quantos problemas temos com Deus, com pessoas e conosco por causa do nosso entendimento distorcido. É necessário, então, fazer uma viagem no tempo e perceber como o entendimento foi distorcido. Muitas pessoas ficam presas, amarradas, congeladas em alguma etapa da sua história. Uma mulher me procurou porque ela não conseguia assumir responsabilidade pela sua casa e pelos seus filhos. Além disso, ela não conseguia mais conviver com o seu marido. Ela sentia-se sufocada. Depois de ouvir a sua história, a história da vida dela, percebemos que ela não tinha conseguido deixar de ser adolescente. Embora cronologicamente ela tivesse mais de 40, os seus sentimentos, suas necessidades e desejos eram de uma jovem. Ela teve muitos problemas de relacionamento em casa até os 18 anos. E com 18 anos ela fugiu desses conflitos e se casou. Segundo suas palavras, ela não viveu como suas amigas nessa fase. Ela não podia sair de casa porque precisava fazer companhia para a mãe e ajudá-la, já que seu pai era indiferente a tudo. Ela via sua casa, seus filhos e seu casamento como um peso. Ela se sentia sobrecarregada o tempo todo. Sua visão da vida estava totalmente distorcida. A questão é que a maioria das pessoas não sabe lidar com perdas. O preço de crescer, de amadurecer, o preço de ter uma visão correta é saber perder. Precisamos aprender, literalmente, a perder. Isso é algo muito interessante e muito revelador a respeito do processo do crescimento. É necessário aprender a perder. Mas perder o quê, pastora? A primeira grande perda do ser humano é a perda do útero materno. É a perda daquele lugar aconchegante e seguro. Depois vem a perda dos pais, quando descobrimos que eles não são heróis. Quando eles já não correspondem às nossas expectativas. Essa é a perda que nos leva ao amadurecimento, e autonomia. Enfim, a vida é uma perda constante. E todas essas perdas são muito dolorosas. Elas não são fáceis. Se você não aprender a lidar com elas, vai ter muitos problemas. Em último lugar, nós vamos perder a nossa própria vida. Um ponto muito importante aqui é que para que a separação da mãe e do pai aconteça de maneira tranquila e saudável, será necessário um sentimento profundo de amor e segurança. O sentimento de que sou amado, querido, importante para meus pais. Dessa forma, tenho segurança para ir embora. Porque posso voltar quando precisar. Infelizmente, poucas famílias dão aos seus filhos essa convicção, essa garantia. Na maioria dos casos,
As necessidades de amor, afeto e aprovação não foram supridas de forma adequada, ficando mais difícil crescer. A rejeição prende as pessoas aos seus pais. A fantasia e o desejo de conquistá-los se torna então um projeto de vida. Por causa das feridas, fica muito difícil perder, abrir mão e tocar a vida para frente. Muitas pessoas que têm vindo para receber ajuda estão completamente presas aos seus pais ou a um deles. O cordão umbilical, em nível emocional, está inteirinho, completamente inteiro. Ouvimos a história de um homem que ilustra bem essa realidade, esse fato. Sua queixa é que nada dava certo em sua vida. Ele sempre começava seus projetos, mas ele nunca conseguia executá-los. Como não conseguia ganhar dinheiro suficiente para sustentar a família, ele sempre acabava dependendo da mãe, que, segundo ele, supria suas necessidades financeiras, mas ela cobrava um alto preço por isso. Ele tinha que agradá-la sempre. Além disso, ela elogiava todos os outros filhos e os considerava capazes de vencer. Ela, porém, fazia questão de deixar claro que esse filho era incompetente e que sempre iria precisar dela. Resumindo, ele estava preso. Queria muito conquistar o amor da mãe e por isso acabava fazendo o que ela queria. Ele não prosperava e nem se tornava autossuficiente pelo medo da mãe se afastar dele. À medida que os anos se passaram, ele se sentia cada vez mais preso e sufocado. Um dia, num seminário de aconselhamento, ele pediu ajuda. Quando começamos a orar com ele, percebemos que ele estava amarrado com cordas invisíveis. Ao comentarmos a impressão que tivemos, ele começou a chorar e disse que era assim que ele se sentia. Aquelas cordas eram um simbolismo de como ele estava preso à mãe. O Espírito Santo trouxe uma revelação muito forte para ele naquele momento e ele decidiu que queria cortar aquelas cordas que o prendiam. Esse foi o primeiro passo de um processo de libertação e de crescimento. Separar-se dos pais é uma condição essencial ao crescimento. Na maioria dos casos, essa separação tem início na adolescência e se concretiza quando a pessoa deixa a casa dos pais para se casar ou para enfrentar outros desafios. Embora seja absolutamente essencial o processo de crescimento, enfrentar as perdas é muito doloroso. Fugir parece ser mais fácil. Por isso, vamos em busca de proteções. Ao evitar enfrentar nossa dor, nossas frustrações mais profundas, estamos nos protegendo do sofrimento. Ao nos recusarmos a vivenciar nossas perdas, perdemos a possibilidade de viver plenamente. As defesas se tornam, então, estratégias de sobrevivência que impedem o nosso crescimento. A característica básica do ser humano é ser aberto à vida e ao amor. Há dentro de cada pessoa um desejo profundo de intimidade e de troca afetiva. Viver bloqueado, encouraçado, desanimado e indiferente é uma segunda natureza. Não é à toa que muitas pessoas dizem: sinto-me como se eu fosse duas pessoas. Essa é a natureza que criamos para nos proteger dos sofrimentos, das rejeições e da dor. Com o passar do tempo, essa natureza
é realmente incorporada à nossa personalidade, causando uma série de mutilação na nossa vida. Interessante notar que essa dor acaba se tornando maior do que aquela que nós tentamos enfrentar e que temos medo também. É a dor da solidão, da incapacidade de amar e ser amado e de se desfrutar da alegria de viver plenamente. Cada pessoa precisa aprender o equilíbrio entre enfrentar a dor e utilizar defesas. Há um limite que cada pessoa pode suportar. Sem dúvida, as defesas são necessárias em algum momento. O problema é que quando elas passam a ser parte da nossa maneira de viver, quando se tornam um aspecto da nossa personalidade, estamos vivos emocionalmente quando abaixamos nossas defesas e enfrentamos as perdas e a dor no limite que suportamos. É muito difícil alguém conseguir viver uma dor muito grande de uma só vez. Por isso, a elaboração de situações dolorosas e de perdas é um processo. Pastora, o que está querendo dizer aqui? Que é difícil alguém conseguir viver uma dor muito grande de uma só vez. Quando Deus começa, porque quanto tempo a gente demora para desenvolver essa proteção, essa dupla personalidade, né? Que na psiquiatria, na medicina é chamada de pessoas bipolares. Na verdade, são pessoas que criaram uma outra forma, uma barreira de proteção, mas isso leva anos, isso leva tempo. Então, no momento em que Deus começa a curar, restaurar, a dor é muito grande. Então, ela deve ser respeitada e deve ser um processo. Não é tudo de uma vez. Você não colocou tudo de uma vez. Ninguém se transforma numa pessoa com essa proteção do dia para a noite, não. Assim é a cura e a restauração. É um processo. É um processo do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, amém? Um estudo a respeito da perda de uma pessoa muito próxima, como cônjuge, pai, mãe, filhos, parentes próximos ou amigos íntimos, mostra que o processo do luto pode durar até 1 ano. Interessante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, a minha madrinha, que foi a minha mãe de criação, ela completaria 62 anos de idade. E eu amanheci muito triste. Eu amanheci muito saudosa, porque eu vou fazer 50. Então ela tinha apenas 12 anos. Quando eu não era evangélica, ela me batizou e me adotou. Juntamente com a irmã mais velha, com a minha avó, com o meu avô, eles me criaram. E eu sempre falava para ela, eu tinha um relacionamento muito íntimo e muito forte com ela. Nos falávamos todos os dias. Quando não nos falávamos, ela brigava comigo. Eu ensinei ela a usar o WhatsApp, eu fiz um Facebook para ela e eu falava para ela, assim que meu marido se aposentar, nós viemos para o Rio, nós vamos para o Rio, eu vou cuidar de você quando você envelhecer, porque ela era muito jovem, não tinha nenhum problema assim. E a morte dela foi algo instantâneo, puf, já chegou morta no hospital, foi fulminante mesmo. E é verdade. Aí hoje eu estava revendo um vídeo que eu fiz o dia que ela faleceu, em 2016. E é difícil o dia que eu não me lembro dela. Ainda não fez 1 ano, fará em agosto. Amém? Quando a dor é muito forte e a pessoa recebe aquela ajuda adequada, ela vai se utilizar das defesas como estratégia de sobrevivência. Dessa forma, ela nega a dor e tenta viver sem tocar no assunto. Sabe aquela pessoa que fala, não quero nem falar sobre isso. Isso me causa e me traz uma dor terrível. Coloca embaixo do tapete,
tapa o sol com a peneira, mas a dor está ali. O problema é que quando essa defesa permanece na vida da pessoa e a dor começa a inflamar, aí começa o problema na nossa vida. Com o passar do tempo, a pessoa começa a expressar sua dor de outras maneiras, com outros comportamentos. Uma senhora procurou aconselhamento por causa das suas constantes enfermidades. Ela sempre ia ao médico e tomava muitos remédios. Quando ela sarava de alguma enfermidade, logo surgia outra. Foram anos e anos de luta contra as doenças. Quando decidiu buscar, ela já estava também profundamente triste e deprimida. Ao ouvirmos a sua história, descobrimos que ela havia perdido um filho há mais de 10 anos. Era seu filho caçula, que ele tinha sido vítima de um acidente de carro quando tinha 4 aninhos. Naquele dia, ele havia saído para brincar com seus amigos em frente à sua casa, como de costume, e um carro desgovernado atingiu, e ele morreu, a caminho do hospital. Enquanto contava essa história, ela chorava, como se o acidente tivesse acontecido no dia anterior. E nisso, percebemos assim, que a dor estava inteirinha, completamente inteira, lá dentro da alma dela. Na época do acidente, as pessoas tentavam consolá-la, impedindo-a de chorar. Diziam que ela deveria se sujeitar aos desígnios de Deus e que deveria se preocupar agora com o outro filho e com o seu marido. Por desconhecimento dos processos emocionais, as pessoas não ajudaram a expressar a sua dor, gritar, sentir raiva, sentir mágoa, revolta, desespero. Todos esses sentimentos são parte do processo de elaboração de um luto. Sabe? Não existe isso. Olha, não sente nada não. Não chora não. Não faz isso não. Gente, sofrer a dor da perda, cada perda tem um valor. E se a perda de um filho caçula, meu Deus, tem que chorar, tem que prantear, tem que lutear. É necessário o luto. Todos esses sentimentos são parte do processo de elaboração de um luto. Essa dor contida inflamou e começou a extravasar através do seu corpo, ou seja, ela tinha uma dor tão grande. O luto ainda estava tão vivo dentro dela que ela começou a desencadear doenças. E elas se extravasavam através do seu corpo. Ao longo de algumas semanas, trabalhamos com ela no sentido de permitir que ela vivenciasse a sua dor. Quando ela descobriu que Deus compreendia seus sentimentos e queria consolá-la profundamente, ela foi abaixando suas defesas e entrando em contato com todos aqueles sentimentos guardados por tantos anos. Em uma dessas sessões de aconselhamento, ela entregou seu filho para Deus. E naquele momento de muita lágrima e dor, ela pôde finalmente ser consolada. A partir daí, ela começou a recuperar a sua saúde e a viver de forma mais saudável, cumprindo-se na sua vida a promessa de Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Nós vamos parar aqui, porque é grande, esse capítulo é muito grande, e eu não quero que o áudio fique insuportável, amém? E amanhã eu continuo e termino esse capítulo para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu desejo que você tenha aprendido e que você comece a descobrir qual é a barreira, qual é a limitação, o que foi que você colocou dentro do seu coração, o que tem aí guardado que te impede de avançar e de crescer. É o cordão umbilical, pai e mãe? É uma perda? É uma decepção? Ei,
Deixa Deus tratar. Ele é o teu lapidador. Um beijo no seu coração, da pastora Rita Bittencourt. Eu amo você. Quantas vezes maltratado, perseguido e humilhado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído e machucado, mas você tem valor. Preciosidade jamais se esquecida pelo seu Criador.